Vamos para a resolução aqui da nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, você tem a crise social, econômica e política da Venezuela. Olha o destaque aí, ó, nos paísinho aqui, ó, Venezuela. Deixou de ser um problema exclusivo do país caribenho e se tornou um quebra-cabeça para toda a região. As principais potências latino-americanas pressionaram em vão nos últimos anos para obter uma saída para os rumos autoritários de Nicolás Maduro. O problema agora vai além. A migração de venezuelanos, uma enxurrada que supera os 2,3 milhões desde 2014, colocou em xeque os governos da América Latina, que veem como a chegada maciça desses cidadãos aos seus países pode colapsar as infraestruturas locais e já começa a gerar surtos de xenofobia. Os principais países da região buscam uma resposta coordenada para a crise, que dão como certo deverá se agravar depois das últimas medidas econômicas de Nicolás Maduro. Temos aí fonte migração venezuelana sobrecarrega os governos da América Latina, El País, 27 de agosto de 2018. Com base na reportagem apresentada e em seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Olha só, moçada, o que é que nós encontramos aqui nessa questão? Migração maciça da venezuelana para os outros países latino-americanos. Essa migração ela foi intensificada depois que a Venezuela começou a entrar num colapso econômico, administrativo e social. Lembre-se que o Nicolás Maduro ele dá uma sequência ao governo do Hugo Chávez, do chavismo, em cima da chamada Revolução Bolivariana, ou o socialismo do século XXI, como foi assim intitulado pelo Hugo Chávez. E aí, quando você tinha uma estrutura das commodities com os preços elevados, nós tivemos uma percepção maior de crescimento econômico dessas economias. A partir do momento que as commodities, e o que são essas commodities? São os produtos que são exportados de maneira bruta, as commodities agrícolas, as commodities minerais. No caso da Venezuela, commodities minerais, como é o petróleo, sendo o país de maiores reservas do mundo, tá certo? Nesse caso, nós começamos a entender todo esse contexto dessa problemática, né, que hoje, quando você fala da xenofobia, você tem a aversão do estrangeiro e as coisas estrangeiras, tá certo? Que já é um fato marcante hoje dentro desse contexto da migração venezuelana. Então nós temos no item A dizendo, apesar da proximidade, a Colômbia é o país sul-americano que recebeu menor quantidade de venezuelanos nos últimos anos. Tá? Letra B, o rigoroso controle médico-sanitário dos países latino-americanos tem impedido que pessoas doentes cruzem a fronteira da região. Letra C, todos os países latino-americanos, com exceção do Peru e Equador, têm exigido o passaporte como requisito de entrada com o objetivo de controlar o fluxo de seus respectivos territórios. Pessoal, vindo da Venezuela, nós temos Brasil, Peru, né? Chile, todos os países recebem os venezuelanos. Não existe esse rigoroso controle médico-sanitário. É tanto que a migração ela provoca doenças nos países, tá? Que estão, nesse caso aí da Venezuela, quando chegam ao Brasil, eles estão trazendo surtos de algumas doenças, tá certo? Quando você fala todos os países americanos, latino-americanos, exige passaporte, lembre-se que a Venezuela faz parte do Mercosul. Como membro do Mercosul, ela tem essa liberação progressiva. Então não existe essa situação aí, não é que existe a livre circulação de pessoas, mas já existe a livre entrada sem problema. E quando você tem o caso de um refugiado, não é necessário você apresentar isso. Você vai dar entrada na solicitação de asilo naquele país, tá certo? A letra D diz, a destruição de acampamentos de imigrantes venezuelanos ocorrida em Pacaraima, Roraima, em agosto de 2018, pode ser considerado um ato relacionado à xenofobia mencionada na reportagem. Pode ser isso? Pode. Tá? Você tem um item aí dizendo, apesar da dimensão do problema, as autoridades latino-americanas, em especial as da Colômbia, não desejam a atuação da Acnur
Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Só um instante. Vou estar aqui para a gente conseguir ler o restante. E a OIM, Organização Internacional para Migrações na região. Pessoal, a Acnur, ela atua sem essa necessidade aí, tá? Sobre questão de intervenção, como coloca aí o caso da Colômbia. Então, nós vamos ter aí a opção correta dessa questão, a letra D de Danoninho. GG? Joinha, joinha. Então, vamos em frente.